Certamente você, em um funeral, já ouviu palavras de consolo do tipo: pelo menos esta pessoa ela está bem, ela está num lugar melhor, ela está agora com o Senhor. E se eu dissesse para você que as coisas não são bem assim, ou que pelo menos não é isso que a Bíblia nos diz acerca das pessoas que morrem? Talvez você fique espantado, ou quem sabe curioso. Eu espero que tenha gerado em você pelo menos a curiosidade para ver este vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai compreender melhor essa questão da vida após a morte. Eu não estou dizendo que você vai aceitar, mas com certeza você vai compreender. Vamos ver então o primeiro videozinho que eu tenho aqui para passar. Você percebeu? Quando Deus sopra nas narinas do homem que havia sido formado do pó da terra, ele sopra o espírito, o fôlego, o ar. O que nós temos aqui, então, é uma transformação. O homem, então, ele passa a ser, ele se transforma numa alma vivente. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E você vai ver que os textos bíblicos que fazem referência, que usam a palavra alma, ela, na maior parte deles, ele está se referindo à própria pessoa. Então, é a visão holística do homem, está se referindo ao homem como um todo. Então, vamos, veja aqui, só um exemplo na própria Bíblia. Aqui em Gênesis 46, onde diz o seguinte, no verso 26, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70 almas. Então, você perceba que o texto, pelo próprio texto, você percebe que a palavra alma, ela não está se referindo a alguma coisa imaterial, ela está se referindo à própria pessoa, e a ideia da formação do homem é exatamente essa. Quando Deus ele forma o homem do barro e sopra nas suas narinas, ele passa a ser uma alma vivente. Então, não é alguma coisa que tem uma alma, mas ele é a própria alma. Bom, dito isso, vamos começar então aqui a falar sobre a morte. A questão da morte, que eu vou tratar, começa então aqui no texto de Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, onde Deus, então, o Senhor, ele está ordenando ao homem o seguinte, que ele poderia comer de todos os frutos das árvores que se encontravam no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz, então, aqui na sua Bíblia, você lê, que no dia em que deste fruto você comer, certamente você morrerá. Então, isso é o que está escrito na sua Bíblia, mas eu vou mostrar para você que não é isso que está escrito no texto original da Bíblia em hebraico. Eu vou utilizar aqui um volume da Sociedade Bíblica do Brasil, que mostra, mostra o Antigo Testamento, aqui no caso o Pentateuco, em hebraico, e nas entrelinhas ele coloca então a tradução das palavras, de todas as palavras que constaram ali em hebraico. Então, você vai ver que o que está escrito acerca desse texto que nós lemos não é o que foi colocado na sua Bíblia. Vejam só. Então, temos aqui o texto original e aqui no hebraico a leitura ela é diferente, ela é de trás para frente. Vamos ver aqui, então, por exemplo, aqui.
Então, aqui, ó, mas da árvore de o conhecimento de bem e mal não comerás dela, porque no dia de o teu comer dela, morrerás. Vejam que nem sequer existe a palavra certamente. Ele diz o seguinte: morrerás. Como que a gente, então, faria só aqui a ligação para poder compreender, então, este morrerás? De um modo bem simples. Vou ler aqui agora como que a gente faz essa ligação. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia do teu comer dela, ao morrer, morrerás. Ou seja, Deus estava dizendo o que ao homem? Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir desse dia, você então, ao morrer, vai morrer de verdade. Ou seja, morrendo, morrereis. Agora, a resposta da serpente para a mulher, quando ela pergunta o que foi mesmo que Deus te disse, e então no seu texto está escrito o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Vejam novamente aqui a palavra certamente, que, mais uma vez, não está na Bíblia original, no texto em hebraico. O que diz, então, o texto em hebraico? Diz o seguinte, então nós temos aqui: e disse a áspide à mulher: não morrereis. Parece até contraditório. Não morrereis. Primeiro, não tem a palavra certamente. Ele diz o seguinte: não morrereis. A serpente diz. Como é que nós podemos, então, montar essa frase aqui para compreendermos? Porque há aqui uma aparente contradição. Não morrer é viver. Então, viver e morrereis. E como é que eu posso, então, construir essa frase? Assim, ela disse: sim, você vai morrer, mas você vai viver. Por isso ela disse: viver e morrereis. Você vai morrer, mas você vai continuar vivendo. Vejam então que esta foi a grande mentira contada desde o princípio à mulher ali, ao homem, na verdade, aquele gênero humano, e que nós absorvemos essa mentira da mesma forma que os nossos antepassados, Adão e Eva. Então a serpente diz: olha, Deus disse que quando morrer, vai morrer mesmo. Mas eu digo para vocês o seguinte: quando morrer, vocês continuam vivendo. Que é mais ou menos o que nós estamos acreditando hoje. Nós acreditamos hoje que nós morremos, mas que nós continuamos vivendo. Então, a serpente disse isso: olha, você vai morrer e vai viver. Mas vamos comparar então com o que Deus disse. Deus disse que ao morrer, morrerás, e isso significa que quando você morrer, vai morrer menos, e a serpente diz: vai morrer e vai viver. Ou seja, quando você morrer, você vai continuar vivo. Pois bem, se eu já sei, então, que Deus diz que o homem vai morrer e vai morrer de fato, vai deixar de existir. Se eu comparar com o texto da forma como está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, nós vamos ter a sensação, vamos ficar com a impressão de que Deus está dizendo: olha, naquele dia que você pecar, então você está morto, você vai morrer. E se nós lermos agora com as palavras certas, nós vamos poder entender diferente. Vejam só, no verso 17: porque no dia em que dela comer, ao morrer, morrerás. Ou seja, quando você morrer, então você vai morrer de verdade. Por que isso? Porque, na verdade, naquele dia em que Adão peca, ele apenas inicia o processo da morte. Por isso, a Bíblia vai dizer o seguinte: que o primeiro que pecou foi Adão, e de Adão a morte passou a todos os homens, porque a partir daquele momento, então, inicia-se um processo de morte. Como que eu vou explicar esse processo de morte? Assim, nós temos Adão e Eva, então, ali no Éden, e lá eles tinham pleno, antes do pecado, eles tinham pleno acesso à árvore da vida. Então, a árvore da vida dava o fruto que então eles podiam comer e continuar vivendo sem passar pelo processo de
envelhecimento, sem passar pelo processo de degeneração, sem passar por este processo que é o processo que leva o homem à morte. Então ele comia do fruto e então o seu corpo ele se regenerava, o seu corpo não envelhecia, de modo que ele, mesmo com o passar do tempo, ele poderia continuar com a mesma constituição física do seu primeiro dia. Maravilhoso, não é? Vejam só, quando o homem peca, o que acontece? Ele é separado, ele deixa de ter acesso exatamente à árvore da vida. Ou seja, então agora, não podendo mais comer do fruto da árvore da vida, ele está envelhecendo. O seu corpo está, aos poucos, passando pelo processo de degeneração que leva à morte. Então, o homem peca, é separado agora, não tem mais acesso ao fruto da árvore da vida e inicia-se o processo que nós conhecemos que leva todo o homem à morte. Não só Adão, mas a toda a descendência. Então, a morte que veio pelo pecado sobre a vida de Adão, foi o quê? Foi o fato dele ter sido separado da árvore da vida e agora ele vai morrer um dia, da mesma forma que todos nós vamos morrer um dia. Não sei se você percebeu, mas o homem, então, ele não foi criado imortal. A imortalidade era uma consequência de uma vida com a alimentação da árvore, do fruto da árvore da vida. Então, o homem ele não foi criado imortal, mas ele foi criado para viver eternamente, desde que ele se alimentasse com o fruto da árvore da vida. Quando ele foi, então, separado, ele passa a alimentar-se apenas com os demais alimentos que nos levam à degeneração e à morte. Pois bem, daí o ponto de partida é aquele dia, no dia em que dela comer. Então, morrendo, quando você morrer, você vai morrer de fato. A partir de então, quando nós morremos, nós deixamos de existir. Que é exatamente a palavra contrária à que a serpente disse, porque a serpente disse, olha, Deus é exagerado, não é bem assim, ele não quer que você tenha o conhecimento. Veja bem, se você comer desse fruto, você pode até morrer, mas você vai continuar vivendo. E como seria, então, esse continuar vivendo? Esse continuar vivendo, da forma que nós hoje também recebemos, é o seguinte: você morre, a sua carne ela entra nesse processo de decomposição na terra, volta para a terra, e a alma, então, o espírito, ele voltaria, ele iria para um outro lugar, ou para Deus, ou para um lugar de sofrimento, dando aquela impressão de que o homem, o corpo morre, mas ele como pessoa, ele continuaria vivo na sua alma que iria para algum lugar. Nós vimos logo no início do vídeo que não é bem assim, que nós não temos uma alma que ela pode se descolar do nosso corpo e ir para algum lugar. Essa é uma ideia que foi muito difundida na Grécia Antiga, exatamente com o ensinamento de Platão. Nós podemos até estudar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, mas o que é importante é nós percebermos o seguinte, que o homem não tem uma alma que vai se descolar dele e ir para algum lugar. O homem, ele é a própria alma. E Deus disse, olhe, você, alma vivente, no dia que você morrer, que você expirar, que o fôlego de vida que eu te dei sair do seu corpo, a vida que está em você, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Então, o seu corpo vai para o pó, de onde veio, e a vida, o espírito, o ar, ele volta para Deus, porque Deus, ele é o dono da vida, e a vida nele está, e ele dá a vida a quem ele quiser. Então, o corpo, a matéria, volta ao pó, e a vida, o espírito, está com Deus, novamente, que é o dono, e que a dá a quem e quando ele quiser. Pois bem, então, da forma que nós entendemos, a pessoa não morre, o corpo deixa de viver e a alma, então, ela passa a ser destinada ou
para um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria permanente, ou para um lugar de sofrimento. Então, é como se subisse, saísse do corpo do homem alguma coisa imaterial, como se fosse um holograma. E esta coisa imaterial, que não é o nosso corpo, que nós tocamos, e aqui temos sensibilidade, esta coisa imaterial, ela passaria então ou a viver bem ou a sofrer. E algumas pessoas costumam dizer o seguinte: não, quando uma pessoa morre sem Jesus e ela vai para um lugar de sofrimento, é um lugar que aquilo que a pessoa está vivendo ali não pode ser chamado de vida, então ela morreu. Então aquilo é a morte mesmo. Ir para o inferno, lago de fogo, ou qualquer outra representação dessa natureza, aquilo não é uma vida. Mas vejam bem, nós não estamos falando aqui de qualidade de vida, se a vida é boa ou se a vida é ruim, se ela é prazerosa ou se ela é tormentosa, um tormento. Nós estamos falando da própria vida, da vida em si. Se ela existe, sofrendo ou feliz, mas ela continua, ela existe. E se ela existe, é porque ela não morreu. Então, a doutrina que nós acabamos recebendo é: a pessoa morre, mas não morre. Ela só muda de estado e ela continua vivendo. E por conta disso eu não tenho como falar sobre ressurreição, porque a pessoa continua viva. Ela só não está mais habitando no corpo material, no corpo terreno, mas ela continua vivendo. Como eu vou falar de ressurreição para uma pessoa que acredita que está vivendo? Esse era um dos grandes problemas que eu tinha no passado, e eu simplesmente não me interessava por nenhum texto que falasse sobre a ressurreição do último dia, por exemplo, porque essa ressurreição ela não fazia sentido nenhum para mim, porque se eu morro agora e já estou com o Senhor, qual a razão de uma ressurreição? O que esse termo ressurreição ele passa a significar se ele não é trazer uma pessoa da morte para a vida, se a pessoa continua viva. Pois bem, então vejam só, vamos continuar aqui. Se as coisas são como está na nossa Bíblia, como você aprendeu, quem está certo? Bom, Deus, que diz que quando o homem morrer, ele morre mesmo, ou a serpente, que diz que quando o homem morre, ele continua vivendo. Então, vejam só, se a vida subsiste após a morte, ainda que num estado de alma, ainda que num estado de espírito, isso significa que a serpente estava certa e que Deus, então, é quem estava errado. Quando Deus diz que morrendo morrereis, então a mentira estava com Deus e a serpente, então, é que falou a verdade. Pois bem, se então Deus está certo, se o homem, quando morre, ele morre de fato, ele deixa de existir, isso significa o seguinte: não há vida após a morte. Eu sei que isso pode, assim, neste momento, te espantar, mas como assim? Então, não existe vida após a morte? Exatamente isso que eu te disse. Não existe vida após a morte. Vocês se lembram daquele texto lá de Hebreus 9:27, que diz o seguinte: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ou seja, o homem, ele morre, ele vai morrer apenas uma vez, e depois disso, então, virá um dia final que nós vamos ver. Bom, então, morri, eu deixo de existir, eu não estou em nenhum outro lugar, até que vem, então, uma ressurreição. Ou seja, eu morro e deixo de existir. Mas a Bíblia ela vai me dizer que haverá um dia em que todos os mortos irão ressuscitar. Então, aquele que está morto mesmo, que Deus diz que morreu, estes irão ressuscitar. Bom, já sei que o homem morre e que um dia ele vai ressuscitar. Mas são todos os homens ou são só aqueles que morreram em Jesus? Quem vai ressuscitar, a Bíblia diz o seguinte, que são todas as pessoas, sejam elas boas, sejam elas más. Vejam só o que Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, 28 e 29. Ele diz que todos os que estiverem no túmulo, todos os que estiverem no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem
fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, todas as pessoas irão ressuscitar, seja para continuar, então, a partir daí, a vida e a vida eterna, ou para a condenação. E quando é que seria, então, já que todas as pessoas vão morrer e haverá uma ressurreição, quando, e ela não é no dia da nossa morte, quando então será o dia dessa ressurreição? 1 Coríntios 15, 20 a 23 vai dizer o seguinte, que Jesus, ele, como as primícias, ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos e passou e continuou vivendo, diferentemente de Lázaro, que ressuscitou e voltou a morrer. Então, Jesus, ele é a primícia, a primeira pessoa que ressuscitou e que hoje está vivo, continua vivo, junto do Pai. Agora, no nosso caso, ele diz o seguinte, que todas as pessoas, né, depois que ele passou por esse processo de ressurreição e de permanência na vida, todas as pessoas podem passar também por este mesmo processo. Todas as pessoas passarão por este processo. Todos serão vivificados. E quando ele vier. Então, o dia da ressurreição de todos os mortos, tanto daqueles que fizeram o bem, tanto daqueles que fizeram o mal, acontecerá no mesmo dia, e é o dia da vinda de Jesus. Se a ressurreição ocorrerá quando ele vier, a pergunta então seria, quando será isso? Ora, aqui nós temos também a resposta do próprio Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, 39 e 40, que vai nos dizer o seguinte, que essa ressurreição acontecerá no final de todas as coisas, no último dia da história da humanidade. Essa ressurreição ela vai acontecer quando ele vier, e este dia é o último dia de todas as coisas aqui na terra. Eu o ressuscitarei no último dia, Jesus falou. Bom, e quais seriam, então, os eventos deste último dia para que eu possa identificá-los? Os eventos são os seguintes. Primeiro, a vinda de Jesus. Segundo, a ressurreição de todos os mortos. E terceiro, o arrebatamento das pessoas que, porventura, estão em Cristo e ainda estiverem vivas. Então, as pessoas que morreram desde Adão, no Senhor ou sem crer no Senhor, elas ressuscitarão. E aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus, creem na salvação de Jesus, neste dia, se elas estiverem vivas, elas serão arrebatadas. Então, são estes os 3 eventos que acontecerá na vinda de Jesus. A ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos que creem em Jesus. A conclusão, então, e a verdade, a grande verdade sobre a questão da morte e a ressurreição é exatamente essa. Primeiro, nós, quando morrermos, realmente deixamos de existir. Não estamos em lugar nenhum. E, naquele dia, o dia da vinda de Jesus, todos os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos e creem em Jesus serão arrebatados. Eu sei, mais uma vez, que isso pode parecer estranho, espantoso, mas é exatamente isso que está escrito. Nós vamos, inclusive, explicar o Apocalipse a partir exatamente desse entendimento. Nós não temos como entender precisamente o Apocalipse sem primeiro ter esta compreensão. Por quê? Porque o Apocalipse ele vai também falar sobre uma ressurreição, exatamente a ressurreição do último dia, como há vários outros textos que falam da ressurreição. E a ressurreição só tem sentido, eu só consigo realmente compreender e aplicar esses textos que falam sobre a ressurreição se eu compreender que só ressuscita aquilo que morreu. Então, se o homem ele continua vivo, eu não tenho por que falar em ressurreição. Mas se nós entendermos, então, que todas as pessoas morreram, então eu posso falar numa ressurreição do último dia. Então, veja só, aquela pessoa que morreu e que você conheceu, fique tranquilo, ela não está em lugar nenhum, nem sofrendo e nem em algum lugar ansiosa pela chegada das outras pessoas. Como se, nossa, puxa, quanto tempo, cadê os meus amigos, os meus parentes, os meus filhos?
Então não tem essa preocupação. Esta pessoa, ela simplesmente ela está como no estado de alguém que está dormindo. Ela não existe. Agora, um dia, tanto eu, se estiver já morrido, quanto estas outras pessoas todas ressuscitarão. Então virá aquilo que nós falamos sobre o julgamento de todos os homens. Falamos sobre isso numa outra oportunidade. Mas eu sei que na sua cabeça há várias indagações de textos que você já ouviu falar e que aparentemente dão a entender que existem realmente almas em estado espiritual existindo em algum lugar. Talvez você tenha se lembrado aí da parábola do rico e do Lázaro, talvez você tenha se lembrado dos textos de Apocalipse que fala das almas embaixo do altar, talvez você tenha se lembrado aí da passagem onde Jesus, com o ladrão da cruz, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você tenha vindo à sua mente diversos outros textos que dão a você a impressão de que existe uma alma que se descola do corpo. Eu sei que você pode ter pensado assim, mas fique tranquilo, porque para todos estes textos há uma explicação muito tranquila, muito clara e que se encaixa perfeitamente em todos os outros textos. E assim nós podemos compreender melhor todas as coisas. Tudo bem? Então eu espero que, pelo menos neste momento, eu tenha despertado a sua curiosidade para compreender melhor, inclusive, o livro do Apocalipse. Até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.